Enquanto estamos nessa situação aí, a gente vai estar fazendo dessa forma até que as coisas se normalizem. Então, a primeira lição, nós vamos estudar, esclarecendo para os irmãos que vão nos assistir, que nós vamos estudar a lição do trimestre passado, que seria do segundo trimestre de 2020, né, segundo bimestre, no caso, desculpe. Então, a carta aos Efésios é a primeira lição daquela revista a qual nós temos o PDF, né? Então, nós vamos estar começando com essa lição. Então, lição número 1, né, da revista. A revista tem por título A Igreja Eleita, rendida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o título da revista, tá, do segundo trimestre de 2020. Tá? Como a gente não havia utilizado ela, né, nós não adquirimos a revista impressa, só conseguimos os PDF. Nós vamos estar usando, né, essa revista agora nesse período que seria o terceiro trimestre. Amém? Então, a lição número 1, né, que nós temos como título da lição, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Né? O texto áureo, que está em Efésios 1, o versículo 2, diz assim, a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmão Edmilson, lê a verdade prática para a gente. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Amém. Nossa leitura diária, né? Então a gente vai ler aqui segunda-feira, está em Atos 9, do 3 ao 5, que diz, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Lucas. Terça-feira, Atos 19, do 1 ao 3. A visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária. Quarta-feira, Atos 19, 5 ao 7. O encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Quinta-feira, Atos 19, versículo 8. Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Sexta-feira, Atos 20, do 28 ao versículo de número 31. Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. Sábado, Atos 28, versículo 30. A prisão domiciliar de Paulo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios 1, o versículo 1 e 2, depois no livro de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Então, Efésios 1, primeiro versículo, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achado ali alguns discípulos. Versículo 2, e disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo de número 3. E perguntou-lhes, então, em que sois batizados? E eles disseram, do batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Versículo 7. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém, irmãos? Então, a gente tem, nessa lição, né, alguns objetivos, né, que a lição determina que nós venhamos assimilar. Primeiro objetivo geral, que é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios.
Os objetivos específicos, o primeiro objetivo específico é a autoria e a data da epístola. O segundo objetivo, para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola, né? Nós vamos agora para a introdução da lição. A introdução ela diz assim: a epístola aos Efésios ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, nós estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Amém? Então, sempre lembrando aos irmãos que essa primeira lição, né, ela é uma introdução do que a revista vai nos passar durante todo o ensinamento, todo o trimestre, no caso, né? Então, ela vai estar nos orientando sobre aquilo que iremos estudar a mais profundo durante o decorrer do trimestre. Amém, irmãos? Então, o primeiro tópico, né, que é a autoria, e o subtópico 1, diz assim: autoria. Conforme o costume da época, o autor ele inicia a carta declarando a sua identidade, né? Paulo ele inicia a carta declarando a sua identidade. Ele escreve assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? O livro de Atos ele menciona que ele se chamava Saulo, seu nome hebraico era Saulo, né? Mas que também era conhecido como Paulo, né? Que está em Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, né? O primeiro rei de Israel, que pertence à mesma tribo do apóstolo, né? Isso nós vamos encontrar em Atos 13:21 e Filipenses 3:5, né? Se o irmão Edmilson puder ler Atos 13:21 para a gente. Enquanto o irmão procura ali, sempre o escritor, né, ele menciona a sua própria pessoa, ele começa as suas epístolas de um certo padrão, e a gente vai estar vendo isso também durante a lição. 13:21, né? Atos 13:21. Atos 13:21. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Amém, irmão? Então, esse versículo demonstra que Paulo, ele, como tem o nome de Saulo, né? E Saulo, na verdade, no hebraico, ele vai se assimilar a Saul, né? Se a gente for fazer a tradução. Então, é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi Saul, até por eles serem da mesma tribo, da mesma linhagem, que é da tribo de Benjamim. E Filipenses 3:5, você consegue ler para mim? Filipenses 3:5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Amém? Aí nesse versículo a gente entende que Paulo ele também está se apresentando, né, já lá em Filipenses, como hebreu dos hebreus e como também, né, da sua cidadania romana, né? Então Paulo que tinha dupla cidadania, vamos assim dizer, mas ele assim se coloca, né? Então mostrando ali as suas características, a sua linhagem, vamos dizer assim. Amém? E nós vamos para o subtópico 2, assinatura apostólica, né? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, né? Isso nós vamos ver em Romanos 11:13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. É interessante aqui que novamente ele volta a citar a questão de se apresentar como Paulo, né? Porque Paulo é um nome romano
que significa pequeno, se me falha a memória. Então ele vai se apresentar como Paulo, mesmo que a gente sabe que tem Saulo, que é no hebraico, ele se apresenta como Paulo para, de uma forma maior, ele conseguir agregar as pessoas que estariam ouvindo o evangelho, que seriam gentios, ou seja, todo aquele que não era judeu. Então por isso que ele volta novamente se apresentar como Paulo. E até um versículo que eu anotei aqui, meu amigo, é Atos dos Apóstolos 22, 25, que diz assim: e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Então ele está usando aí da sua cidadania romana. Para o quê? Para alcançar mais pessoas. É por isso que ele se apresenta como Paulo. Amém. Quer fazer algum comentário? Então, a gente dando continuidade, né, irmãos? A gente viu que Paulo, né, até uma estratégia também, né, vamos dizer, de evangelismo, né? Ele tendo também essa cidadania romana, ele consegue, vamos dizer assim, adentrar mais fácil em certos lugares aonde, se ele não fosse romano, ele ia ter dificuldades, né? Então, é uma estratégia também de poder alcançar, né, lugares para poder evangelizar, alcançar mais alma, né? De uma forma mais clara, assim dizendo, né? Bom, subtópico 3 vai falar que é uma epístola da prisão, né? A epístola ela foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, lá no capítulo 3, no versículo 1 de Efésios. Depois, o preso do Senhor, ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, Efésios 6, no versículo 20. Né? Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Né? Então, essas epístolas foram feitas enquanto Paulo se encontrava em cárcere, né? em diversos lugares, mas falando em específico dessa de Efésio, ele estava cativo em Roma, né? uma prisão domiciliar, né? Na verdade, ele estava dentro da sua própria casa, mas, como a gente falou, por Paulo também ser um cidadão romano, ele tinha umas regalias, né? Ele era um prisioneiro que tinha regalias. Quais eram essas regalias? Ele poderia receber, ele podia receber convidados na sua casa, então ele só não podia realmente sair, né? O que a gente conhece como prisão domiciliar. Paulo ele ficou durante 2 anos nessa situação, né, em Roma, preso dentro de sua própria residência, mas tinha algumas regalias até por ser cidadão romano. Amém? Quer comentar alguma coisa? Vamos. É interessante aqui, meu falar. amigo, que a gente precisa frisar, são 13 cartas que ele escreve, né? Então, uma boa parte do Novo Testamento é através da vida de Paulo, né? Então, nós vemos como Deus vai trabalhar através da vida de Paulo para levar o evangelismo. Dentre essas que ele escreve na prisão, uma carta me chama a atenção, que é Filipenses 4:4, que quando ele diz assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Isso é o momento que ele está preso. Ele está preso, mas ele está se alegrando em estar preso. Então, humanamente, a gente falando aqui, é algo que não tem sentido, né? Mas como a gente vê que foi Deus que o escolheu para tal função, para tal ministério de levar o evangelho, Paulo ele não está preocupado. Paulo ele não está preso às circunstâncias. Então, mesmo que ele esteja preso, ele se alegra, porque ele sabe que ele está fazendo o ID do Senhor, cumprindo a sua chamada. Isso me chamou a atenção aqui. É verdade, né? Isso que o Lucas está falando aqui, né? Porque Paulo, em Filipenses, Paulo, na verdade, ele está sendo também instrumento de que o povo não desfaleça na fé. O que ele está dizendo aqui? Poxa, eu que estou aqui, em situação de cárcere, né? Não perdi a fé, não desanimei, não perdi o ânimo, né, em seguir os ensinamentos de Jesus. Então, ele serve como exemplo para os irmãos que estão lá fora, né? Poxa, se ele que está lá preso continua com essa inspiração de nos mandar carta, de nos apoiar, de nos incentivar, né? Imagina os que estão de fora, então, para nos valer. Então, ele serve realmente como instrumento de Deus, né? Mostrando que não importa a adversidade, né? Nós não podemos desfalecer na fé.
Apenas como um comentário aqui, o fato de Paulo estar preso, né, em Roma seria, ali eu não me lembro o versículo, mas seria para ele se livrar da morte, né, porque o sobrinho dele ali chegou até ele, avisou ele, que pediu para avisar ele que os judeus já estavam tramando contra a vida dele, né? Então, eles falaram, olha, não vamos dormir até que Paulo seja morto. Então, por mais que ele apelasse, na época, por mais que ele apelasse para os governadores, os judeus já estariam preparados para tirar a vida dele. Quando ele faz esse apelo, ele é encaminhado para Roma e não me lembro o rei, livra ele, né, e dá essa proteção para ele em todo o caminho até chegar em Roma. Comentário. É interessante, porque isso abrange muita coisa, ainda mais quando a gente fala do momento que ele está de prisão domiciliar, né? Porque parece o momento que a gente está vivendo, que teve o isolamento social. Então, Paulo, mesmo isolado, ele está ali, fortalecendo os irmãos. Exatamente. Está passando experiência. Olha, vamos ficar firme. Eu estou aqui, mas Jesus vai ajudar, o Espírito Santo está trabalhando. Então, é o que a gente precisa trazer nos nossos dias, independente desse momento de isolamento que nós estamos passando. A gente precisa permanecer fiel. Exatamente. Como até aqui no culto de ontem, né, a irmã Neide até, né, citou, né, poxa, alguns, né, a gente acaba vendo quem, na verdade, está com a estrutura, está fortalecido. Sim. Nessas adversidades, né, porque acaba que pessoas, na verdade, já estavam, vamos dizer assim, né, meio pé dentro, meio pé fora, e aproveita da situação para poder, vamos dizer assim, se entregar realmente aos seus devaneios, né, vamos dizer assim. Mas aquele que está firme na rocha, que está em Cristo, né, não importa a adversidade, né, como Paulo estava, né, como o Lucas está trazendo aqui um paralelo, né, da situação que Paulo viveu, nós não só, né, em um individual, mas a igreja de uma forma geral, né, e toda a humanidade teve que se isolar dentro de suas casas. Sim. Teve que viver uma prisão domiciliar aí, né, também, mas assim, fortalecendo-nos na fé, né, como a gente tem dito aqui, né, às vezes o inimigo ele achando, né, que ia fechar as igrejas, na verdade ele abriu uma igreja em cada lar, né? Então cada lar virou um ponto, virou a igreja, porque essa é a verdadeira igreja do Senhor. Ela não se detém a espaço físico, ela não se detém a paredes, ela é uma igreja espiritual, né? Verdade. Então é bem interessante esse paralelo que você fez, Lucas. Bom, a gente vai continuar agora o subtópico 4, né, do primeiro tópico ainda, que vai falar da data, né? Então, o período, né, que foi escrita essa epístola. Então, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, né, como a gente já disse aqui, né, está em Atos 28:30, os irmãos depois que estiverem assistindo a lição quiserem procurar, Atos 28:30 e se aprofundar mais, entre o ano de 60 e 62 depois de Cristo, né? Então, aproximadamente, né, essa data aproximada. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios, ocorreu por volta do ano de 61 a 62 depois de Cristo, né, tendo Tíquico como seu portador, né? Então, Efésios 6:21. Amém? Então, para encerrar esse primeiro tópico, né, então a síntese do tópico 1, né, o resumo ali, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo, ele é o autor da carta aos Efésios. A sua data de autoria é por volta dos anos 61 e 62, depois de Cristo, tá? Durante a sua prisão em Roma, né? Então, esse é o resumo básico do tópico 1, que a gente já explanou aqui. Agora a gente vai entrar no tópico 2, que os destinatários, né, para quem foi, vamos dizer assim, redimida a carta, né? Então, o subtópico 1 diz: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia, né? Então,
Éfeso, a cidade de Éfeso, hoje, ela se encontra dentro do país da Turquia. Ainda existem lá, irmãos, as suas ruínas, quase como um patrimônio tombado, vamos dizer assim, né? Como a gente conhece aqui no Brasil dessa forma, né? Então, é um lugar onde se pode visitar, onde se pode conhecer, né, a história, né? Vamos dizer assim. E se os irmãos pesquisar, até pela internet mesmo, dá para achar ainda bastante coisa, né? Então, ela era uma cidade litorânea, né, cujo porto desaguava no mar Egeu. A sua rua principal ela era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Interessante aqui, só para frisarmos aqui algo, a cidade de Éfeso, assim como aqueles que estavam ali, tinham 2 endereços, assim como nós temos, né? Que era o endereço de Éfeso, onde eles estavam, e também Paulo vai dizer, só para complementar, algo eu acho que achei muito interessante, Filipenses 3:20, que ele diz assim, ó, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, né, há 2 endereços, né, o endereço de Éfeso e o endereço do céu, assim como nós temos também, e serve até para agregar ainda mais acerca da cidade de Éfeso. Um outro comentário por ser uma cidade turística, né? Ela vive do turismo, né? Então, muitas outras pessoas que vêm de outros países para visitar essa cidade, como hoje ali no Vaticano, né? As grandes cidades acaba vivendo desse turismo. Foi onde surgiu essa oportunidade, né? De estar disseminando o evangelho, né? Então ali tinha tanto judeus quanto gentios, né? E logo na lição à frente a gente vai ver os comentários a respeito desse assunto. Exatamente. Uma cidade portuária, né? Onde também, como o irmão Edmilson também está falando, né? É uma cidade turística, uma cidade portuária. Com tudo isso, né? A gente vai vendo o plano de evangelização, né? Se globalizando, né? Vamos dizer, já desde aquele início, né? Verdade. Por quê? Porque quando você pega para aquela época, né, um dos maiores meios de transporte era as embarcações, né? Então tudo se comerciava, né, nesse período aqui através de embarcações, né? Então, quer dizer, se você, vamos dizer assim, ganha uma alma estrangeira e essa alma vai voltar para sua nação, vamos dizer assim, para o seu país, e lá, se essa alma ganha mais almas, olha aí já, né, a globalização do evangelho começando a acontecer já lá no início. Então a gente vê bastante, né, Paulo, como a gente falou, Paulo ele era muito, a gente lendo Bíblia, né, ele foi muito inspirado realmente, né, pelo Espírito Santo de Deus, né, porque ele era um homem que a gente vai ver o que ele tinha uma visão além da sua época, né? Então ele meio que parecia até que estrategicamente a maioria das igrejas que ele formou era em cidades portuárias, né? Ou pelo menos assim, a cidade portuária a gente vê quase que como era assim, era os principais alvos, né? E dali ia se expandindo, até por ter esse movimento de pessoas, por ser turismo, por ser de comércio, por ser, né, de tudo isso. Então, isso a gente vê, como a gente está falando, como estratégia, né, dada por Deus, pelo Espírito Santo, para a evangelização. Né? Então, é verdade que, se a gente olhar o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que, muitas das vezes, quando Paulo tentou ir para alguma região, o Espírito Santo o impediu, dizia, não vai, proibiu, e determinou que eles fossem para outro lugar. Então, o Espírito Santo sempre fez questão de direcionar os passos de Paulo, assim como aqueles que estavam junto com ele, para que a mensagem fosse levada a determinado local e assim ela se expandisse, né, alcançasse muito mais pessoas. Exatamente. Bom, então, o subtópico 2, né, a gente vai falar a religiosidade em Éfeso.
A cidade abrigava o templo de Ártemis, né? A Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas, né, como foi dito aqui, né, e que a visitavam, né. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, né, razão pela qual moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né. Então a gente era uma cidade idólatra, né, onde o seu principal alvo de idolatria era a deusa Diana, né? Então, e eles viviam muito dessa idolatria, eles viviam muito da venda, né? Desses nichos, desses adereços, assim, vamos dizer. E aí chega Paulo lá pregando contra a idolatria, né? Vamos dizer, aí causou, né? Assim, um alvoroço na cidade, né? Sim. Então, mas a gente já vai vendo, né? Outro ponto importante que a gente tem até os dias de hoje, né? Que a idolatria sempre foi algo presente, né? No combate, vamos dizer assim, à igreja, né? Então, a igreja sempre teve que combater a idolatria, né? Então, se a gente for já lá no Velho Testamento ainda, a gente vai ver, né, em situações onde o povo estava, vamos dizer assim, vivendo uma vida para com Deus, mas alguém acabava caindo em idolatria, e isso trazia uma consequência. Naquela época se pagava com a própria vida física, né? Então assim, é um combate que a gente vive também nos dias de hoje, né? Só que o grande problema, né, vamos dizer assim, que a idolatria, ela se camufla, ela vai se transformando, né? Se a gente não toma cuidado, ela vai se atualizando, né? ela vai, como o Lucas falou, ela vai se atualizando. Às vezes a gente começa a idolatrar um carro, Sim. A gente começa a idolatrar um imóvel, a gente começa a idolatrar, né, sei lá, a própria beleza do corpo, enfim, e não fica assim ataviado só a imagens. A escultura, a gente, se não tomar cuidado, acaba idolatrando uma pessoa, né, um filho às vezes, né, enfim. Os irmãos quiserem fazer mais algum comentário em cima disso. Até ele fala aqui acerca, né, da Diana, né, da estátua da Diana aqui, e se a gente olhar para trás, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo. Então sempre houve esse problema com a idolatria. A gente pode até traçar aqui um paralelo, se a gente for lembrar aqui, quando Paulo ele expulsa aquele espírito que estava na moça, lembra? De adivinhação. Porque ela dava o quê? Lucro aos seus senhores. Exatamente. Então, todavia, muitos se aproveitavam da idolatria, tanto de imagens quanto espírito de adivinhação, esse tipo de coisa para ganhar, para lucrar em cima. Então, Paulo vem combatendo isso, né? E é o que a gente precisa estar combatendo no dia de hoje, como o irmão Ezequias até citou aqui. A gente, às vezes, pode idolatrar um carro, uma casa, uma pessoa, sabe? Aquela amizade que se passa de uma amizade, vira uma idolatria, né? Um amor, alguma coisa, um sentimento, e vai virando, e quando a gente não percebe, acaba se tornando uma idolatria para nós. Então a gente precisa sempre estar combatendo a isso. E nesse ponto de idolatria a pessoas, né, a objetos, enfim, o que a gente acaba vendo, né? Por exemplo, se a pessoa não tiver com uma boa estrutura, quando ela perde um ente querido, alguma coisa, ela se revolta contra Deus. Sim. Ela se revolta contra ela, não se conforma, né? Porque ela idolatrava tanto aquela pessoa que acaba colocando a pessoa acima do seu próprio relacionamento com Deus, né? Nem tanto acima de Deus, mas do seu relacionamento com Deus. Então, assim, outra situação que eu já até presenciei, pessoas de chegar à igreja buscando algo, e não a salvação. Né? A salvação acaba buscando uma casa própria. Eu, particularmente, já presenciei isso. A pessoa conseguiu a casa própria, abandonou Jesus. Porque ela não estava com o alvo dela na salvação, ela estava com o alvo, né, no coração dela. A Bíblia diz: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Né? E o coração dessa pessoa estava em conseguir o seu objetivo. Ela veio à igreja, a situação dela era uma situação precária, tal e coisa, mas assim, ela não entendeu o evangelho. E ela ficou aqui dentro, né, mas não entendeu o evangelho. Então, quando ela conseguiu o objetivo dela, ela, sem perceber até, ela começa a não vir um culto, começa a não vir outro, começa a alcançar a minha bênção, e dispersou, né, e foi levado assim aquela semente, né, em terra árida, né, que
não cresce, não cria raízes, né? Então, acaba, é um dos exemplos que a gente tem que tomar cuidado. Por que a gente está falando isso, né, irmão? Porque é uma aula e que a gente aprende, a gente tome cuidado na nossa vida, né? Porque quando se fala de idolatria nos dias de hoje, né, primeira coisa que se pensa é nas imagens, Sim, né? com certeza. Se pensa, né, em pessoas que vivem em tais regiões do país que a gente sabe que a idolatria acaba sendo nesse tipo de coisa mais forte, mas aí é que é onde a gente se perde, porque a gente fica pensando assim, tal lugar é muito idólatra, mas aqui nas metrópoles também tem idólatra, só que ela que nos falou, ela se atualizou, Sim. ela não está mais, né, retida a um objeto específico, ela abrange para tantas formas, para multiformas, que a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo pego por essas coisas. Verdade. Bom, vamos dar sequência aqui. Deixa eu só passar bem. Só complementando aqui Pode comentário, né? O evangelho, ele nos liberta, Com né? certeza. O Senhor Jesus, ele afirma ali nos evangelhos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Né? Então, o evangelho ele veio para nos livrar dessas crenças, dessa religiosidade, né? E a cada passo que a gente aprende mais, a cada passo que a gente estuda, adquire mais conhecimento, vive mais na presença do Senhor, a gente vai vendo que o quanto é importante estar na presença dele, não pelo que ele pode nos dar, e sim pelo que ele é. Louvar a Deus pelo que Deus é. Né? Isso traz grandes riquezas na vida da gente. Até um texto bíblico, que me fugiu a memória agora, que diz, né, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Então, aí a gente entende, né, a parte até da religiosidade, né, que muitos se apegam, porque você vir adorar a Deus é uma coisa, agora você ser religioso é outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos. Então, se verdadeiramente o Evangelho liberta, ele transforma, então já não tem mais porque nós estamos apegados a idolatrar alguém ou alguma coisa ou algum objeto. Então, a religiosidade é algo bem complicado, às vezes até para os irmãos compreenderem, né? Então, assim, mas o que é a religiosidade? A religiosidade, por exemplo, ela acaba se tornando nos costumes, né? Vamos dizer assim, né? Nas suas liturgias, né? Então, como a gente falou, a gente vive agora um momento onde a gente tem que ser crente de verdade sem religiosidade. Sim. Por quê? Porque a religiosidade é toda essa liturgia, na verdade. É os rituais, né? Então ficam apegados aos rituais como os fariseus, né, por exemplo, da época, né? Tinham todos os seus rituais, mas eram sepulcaiados, né? Então, quer dizer, nós não devemos estar com nossos corações nos rituais. É aí onde se torna a religiosidade, né? A religiosidade é isso. Então, assim, por exemplo, né, eu já vivi uma situação, presenciei uma situação que uma pessoa virou para mim e nós estávamos num determinado lar e eles eram de uma específica denominação e para orar tem que ser de joelho, né? E a Bíblia não tem nenhum versículo. A gente reverencia o Senhor se ajoelhando, se prostrando até com o rosto no pó, mas há diversas situações que a gente ora, como Paulo e Silas, por exemplo, quando estavam aprisionados, acorrentados, a gente entende pelo contexto que eles estavam em pé, né? E clamaram ali, né? E a gente sabe, né, que até o terremoto veio acontecer, isso tudo, e aí, né? Então, assim, o fato de se ajoelhar é uma reverência, mas a questão está no meu relacionamento com Deus, na intimidade que eu estou com Deus, né? A gente tem uma passagem bíblica onde, né, o fariseu está lá orando, explanando, falando alto, como se por muito falar ele fosse ser ouvido. Aí vem o outro e só fala: Senhor, me perdoa porque sou falho, sou pecador. E a Bíblia nos ensina que Deus ouviu a oração desse moço, né, pela sua humildade e pela a sua sinceridade de coração, né? Então, basicamente, para a gente entender um pouco de religiosidade, né? Porque é um assunto muito abrangente, né? Porque as pessoas às vezes acabam, os irmãos, né, assim como nós também, muitas das vezes, acabamos levando ao pé da letra. Nós não entendemos que religiosidade
não é você colocar uma gravata para você mostrar que é crente, né? Não é a irmã usar uma saia até o pé encostar no chão que vai mostrar a santidade, a adoração dela. Isso aí é usos e costumes, são doutrinas de cada igreja, cada ministério, mas a gente precisa entender que adorar a Deus, servir a Deus é diferente, né? É como o irmão falou aqui sobre os fariseus, pregavam a lei, mas não viviam ela. Sabe? Eu apontar o erro do irmão, mas muitas das vezes eu estou fazendo a mesma coisa, só que o que eu faço? Eu me oculto, eu faço em um lugar que ninguém está me vendo, ninguém está me olhando, mas aí eu vejo alguém, eu vou lá e aponto. Então isso é religiosidade, isso não é servir a Deus verdadeiramente. Exatamente. Né? Algum comentário? Bom, vamos para o subtópico 3, né? Que a gente vai falar, Igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está em Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, do 5 ao 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Está lá em Atos 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tírano. Né? Um ponto aqui, né? Então a gente vê que ele estava evangelizando em durante um período, ele ficou na sinagoga, quer dizer o quê? Esse período que ele está na sinagoga, ele estava mais focado nos judeus, né? Em converter, né, os judeus para o cristianismo, né? E converteu bastante. Mas aí diz aqui, né, a Bíblia nos diz que, como ali ele chegou a um ponto que alguns deles, né, eu não vou lembrar o versículo, mas diz que alguns até andavam com ele. Eu lembrei do teu ensino na sexta, né, que estavam ali, mas não estavam realmente entregues ou tinham dúvidas no seu coração, né? Então o que acontece? E aí andavam com ele, mas andavam murmurando, andavam, né? Ia com ele, mas ao mesmo tempo questionando, né? Questionando o evangelho que lhe era pregado, questionando. Então Paulo meio que falou: opa, peraí, vou dar um basta nisso aqui e vou focar agora nos gentios, que é onde aqui a lição nos mostra que ele aluga um salão, né, na escola de Tírano ali, né? Então em Atos 19, e aí ele, não que ele abandone, né, os judeus, mas ele não se ataviou ali também a ficar só, né? Então, como o evangelho é para todos, né? Vamos, aqui eu já fiquei um período, né? Já se dedicou um período, já ganhou almas, e essas almas com certeza deram mais frutos, né? E aí ele foi focando ali agora o seu evangelismo para um outro lado, que é mais para o povo gentílico, né? Naquela época ali. Bom, continuando, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios, né? Está em Atos 19, 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, né? Também Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, né? E está lá aí tem os versículos de referência aqui, mano. 1 Timóteo 1 ao 3, vai falar que Timóteo também pastoreou lá em Efésio. E segundo Irineu, né, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja, né? Então a gente tem aí um número de pessoas que lideraram. Ela foi fundada por Paulo, né? Basicamente assim a gente pode entender, mas durante ali teve Apolo, instruído por Priscila e por Áquila, e até o próprio João, né, também liderou ali durante um período, né, essa igreja de Éfeso. Quer fazer algum comentário? Não, 3 coisas aqui me chamam a atenção aqui nessa parte. Primeiro, dentro desse tópico aqui, que a Bíblia diz que ele encontrou 12 discípulos e ele o conduziu para as águas, né? Então a necessidade de passar pelo batismo das águas, que isso aí é o nascer de novo, é comunhão com Deus. Depois ele ministrou acerca, né, que eles recebessem o batismo no Espírito Santo, ou seja, para que eles fossem guiados, direcionados pelo Espírito Santo.
E aí entra a parte, né, que até acerca dos lenços que curaram, né? Sim. Isso aqui não é doutrina, né? Vale a pena dizer que isso aqui não é doutrina. Isso foram momentos específicos Exatamente. que Deus utilizou os homens ali, homens de Deus, como o apóstolo Paulo, e repousava tanta autoridade sobre eles que até, né, acerca dos lenços curavam, mas isso não é doutrina. Vale a pena frisar isso aqui, porque não é agora para a gente não trazer para nós aqui, nossa, vou pegar um lenço e a pessoa vai ter que ser curada, vou pegar algo vai ter... Isso aí não é doutrina. Foram momentos específicos que Deus utilizou aqueles homens e sobre a autoridade que repousou sobre eles, ali aconteceram essas coisas, mas não é doutrina. Amém. Bom, o subtópico 4 vai falar da saudação epistolar, né? A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9, né? Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, né? Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, e a metrópole mais importante daquela região, né? Então, dois pontos, né? A gente está falando, então, Paulo ele tinha, né, esse hábito, né, de abrir as suas epístolas, né, saudando com graça e paz. Sim. Né? Então, como a gente hoje nós temos o hábito de nos cumprimentar com a paz do Senhor, né? O grande desafio para os dias de hoje é não banalizar isso. Sim. Né? Porque quando a gente não pode deixar, irmãos, a paz do Senhor que a gente sauda tornar um olá, né? Se tornar um cumprimento de... Não, quando a gente está nos saudando um ao outro com a paz do Senhor, a gente está dando paz. Só que esse é um tema aqui também, quando a lição era... a gente tinha as lições presenciais, né? Sim. Dá bastante pano para manga, porque aquela história, mas só dá paz quem tem paz, né? E aí entra, né? Eu já vi cada debate aqui que, irmão, mas a pessoa me sauda com a paz, mas ela não está em paz, e essas, mas enfim, o intuito é agraciar a pessoa com a paz que Deus nos dá. Sim. Porque quando nós somos agraciados, tanto que primeiro vem graça e paz, porque quando nós recebemos a graça merecida do Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos a paz através dela. Repousa sobre nós, né, a paz que vem da graça que nós recebemos, né, de graça. Então, né, mas onde eu queria chegar com tudo isso é assim, a gente às vezes acaba, né, como eu falei, banalizando a paz do Senhor. A paz do Senhor se tornou quase que um bom dia, né, um olá, né, um oi. Não, a paz do Senhor é uma bênção, na verdade, né. Como eu costumo dizer, por exemplo, na minha, isso é uma coisa minha, né, irmãos, que eu sempre falo aqui nas aulas, quando estou ministrando, quando sou eu que estou ministrando a aula. Por exemplo, na minha casa, a gente tem o costume de pedir a bênção ao pai, à mãe, meus filhos me pedem a bênção, a gente tem esse costume, porque é bíblico. Tá? Também é outra coisa, que não é só usos e costumes, no caso. Sim. Não, é uma bênção. Tanto que a gente vê no Velho Testamento como era valorizada a bênção do pai para o filho. Né? Então, o filho, por exemplo, quando ele sai, ou quando ele... Né, muitas vezes o filho que já casou, que já não está mais morando na mesma casa, mas quando ele chega, né, mãe, pai, a sua bênção, e quando ele vai, ele sai debaixo da bênção do seu pai e da sua mãe, porque é a autoridade que o pai tem sobre o filho que Deus deu. Né? Então, mas voltando aqui na Graça e Paz, esse nosso saudar com a paz do Senhor, né, que a gente tenha isso no coração, de realmente quando eu te saldo com a paz do Senhor, eu estou te abençoando, e vice-versa. Né? Ministrar, né, a paz de Deus sobre alguém. Assim como nós podemos lembrar aqui acerca da bênção apostólica, né, sobre todo o culto, quando se fim do culto, né, que o pastor ministra a bênção de Deus sobre nós.
Então é como o irmão falou, não podemos banalizar, né? Exatamente. Até porque graça é um favor imerecido, né? É algo que nós recebemos e nós não merecíamos. Exatamente. Né? E através da graça que conseguimos essa paz. Sim, né? através Então, da graça. Bom, a gente vai entrar agora no tópico 3, né? Só ler aqui a síntese do tópico 2, né? Que é o resuminho aqui do tópico 2, que diz assim: a epístola ela é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia e começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Eu até esqueci, eu ia fazer um comentário aqui, acabei esquecendo. Né? A gente falou que né, através de Éfeso, né, a carta era circular, porque ela atingia várias cidades que foram evangelizadas através de Éfeso. Né, como a gente estava falando, por ser uma cidade turística, por ser uma cidade portuária, né, então, dali, na verdade, nasceu, vamos dizer assim, várias congregações, né, vários pontos de evangelização em outras cidades próximas, mas que foram, né, oriundas dali onde começou, por ser uma cidade tão importante, né, por ser uma metrópole da época. Né. Bom, o 3, que vamos falar sobre o propósito e mensagem. Né? Então, o propósito, que é o subtópico 1, diz assim: aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas, né, que a gente vê, né, de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Né? Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, né, e praticavam religiões de mistérios e magia, né, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo ele mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Né? Então a gente vê nesse ponto aqui o quê? Né, como a gente está falando, né, um choque, né, pessoas que estão vindo, né, do mundo, né, vamos dizer assim, como a gente, quando eu fui criado em berço cristão, mas fui entregar minha vida ao Senhor só aos 30 anos. Então, desde que nasci até os 30, vivi no mundo. Apesar de na minha casa, meus pais, minha mãe, minha família ser cristã, mas eu vim do mundo. Então, assim, tinha costumes do mundo. Né? Então, é mais ou menos o que está falando aqui. E aí, só que, assim, o que está enfatizando aqui é que pessoas que tinham costumes de religiões, né? De práticas que a Bíblia abomina. Né? Então a carta, o que a gente entende no contexto, né? A carta ela era um circular, ela era vamos dizer assim, um manual, né? Um manual para os crentes daquela época, porque eles estavam aprendendo a como ser crentes, a como servir ao Senhor, como seguir aos ensinamentos de Cristo, né? Então, e aí tinha uma das funções da carta era essa. Até porque, como são novos convertidos, eles estão iniciando, aí, vamos dizer assim, na fé, então para eles é tudo diferente. Então, Paulo ele vem trazendo a carta até para instruir, né, direcionar, ensinar eles, para que eles não viessem trazer até mesmo os costumes que eles viveram, como foi dito aqui, em mistérios, magias, de fora para dentro do culto. Né? Então, Paulo ele vem tratando assim para que eles pudessem aprender como que era estar na presença de Deus. Exatamente, né? E o que a gente vê aqui, como está no finalzinho aqui, né? Que Cristo ele está no controle do universo inteiro. O que quer dizer? Ensinando aquelas pessoas, porque elas tinham outrora a sua fé naquelas práticas. Sim. Então, o que entra? Entra um conflito dentro das mentes, né? Vamos dizer assim, que poxa, mas eu fazia isso para receber tal bênção, para receber. E agora, como é que funciona? Aí a carta vem para ensinar que através de Jesus você alcança tudo isso sem precisar praticar aquelas coisas, né? Então é um negócio bem interessante. Quer comentar alguma coisa? Não? Bom, aí continuando, né? Vai falar assim: também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, né? Mas uma vez salvos pela graça, como a gente falou aqui, né, alcançados pela graça, né, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Né? Então, agora que eu fui, né, salvo pela graça, eu tenho, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Né?
Então, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Então, a gente tem, né, no caso desses cristãos aqui, a carta também era um auxílio para eles, né? Para eles de como mudar os seus hábitos, de como devia... Porque tudo isso aqui hoje, né, irmão, como a gente está falando, é uma introdução do que a gente vai estudar no trimestre. Isso. Né? E vai ainda nessa lição, a gente ainda vai ver ainda aqui no finalzinho aqui, que vai abordar temas assim, específicos. Casamento, convívio, de como se comportar, né? Que a gente está falando. É quase que, vamos dizer assim, um manual, né? Dos crentes daquela época, que serve para nós até hoje, óbvio, né? De aprender como viver uma vida, né? Para com o Senhor, né? Então, quer falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então, continuando, né? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre gentios cristãos, perdão, entre judeus e gentios cristãos, né? Enfatizados pelo plano universal de redenção para ambos, né? Então, tá dizendo o quê? Né? Cultura diferente, né? Se unindo ali através, porque esse é o intuito do Evangelho. O Evangelho ele abrange tudo, né? Então, só que vinham de costumes totalmente diferentes e a carta também ajuda a conciliar esse convívio, né? Que eles consigam conviver em paz, né? Até porque vão ter que abandonar cada um seus costumes antigos e criar agora uma nova maneira, um novo modo de viver em Cristo, né? Então, mas a gente sabe, né? A gente falando assim é uma coisa, vivenciando, né? A gente sabe que tem pessoas como a gente sabe na igreja, que tem certos costumes e tem certas pessoas que ela, de imediato, ela já consegue abandonar. E tem pessoas que já levam algum tempo para ir mudando os seus hábitos, o seu jeito de falar, o seu jeito de sentar, o seu jeito, né? A gente vê coisas simples, assim, não vamos falar gírias, né? Que às vezes as pessoas estão acostumadas no mundo e aí chega aqui, aí vê que ninguém fala assim, aí de repente ela está falando, mas daqui a pouco ela solta algum linguajar de gíria e aí ela se constrange um pouco até, quer dizer, ela vai mudando aos poucos, né? Como falou aqui de bebidas, de imoralidade, tem pessoas, como eu falei, que conseguem, né, assim, uma libertação imediata, mas tem pessoas que vai aos poucos, conseguindo, né, e aí, vamos dizer assim, qual era o conflito aqui? Né? Pessoas que estavam ali lutando para se libertar de seus costumes ainda, entenderam, tal, mas estavam numa luta e conviver com outro que também tinha um costume diferente do dele e todos, né, caminhando em direção ao Senhor, tentando viver a vida do Senhor, mas acaba acontecendo os conflitos, né? É inevitável, né? Então a carta também, ela vinha para ajudar a conciliar todos esses desafios, né? Vamos dizer assim, né? Alguém quer falar alguma coisa? Reforçando que essa nova conduta, esse novo andar, né? Ele vai modelando cada vez mais o caráter do crente, né? Assim como o irmão Ezequias comentou, né? A gente trazendo para os nossos dias de hoje, não tem crente perfeito, nós não somos perfeitos, nós só temos uma crença, nós cremos que o Senhor é quem nos liberta, o Espírito Santo. A gente vai ver nessa carta de Éfeso e nas demais, a grande ação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos modela, né? É Ele quem nos capacita a atingir novos patamares na vida da gente. Né? Então, só um reforço aqui, o Espírito Santo nos modela, glória a Deus por isso. Né? E outra coisa, o irmão Ezequias está comentando, a circulação das cartas, lembrando que naquela época ainda não tinham os evangelhos, né? O que circulava era a pregação nas sinagogas, era a pregação falada, o contar os atos do Senhor Jesus, como que os cristãos, os novos cristãos, os judeus deveriam andar, né? Logo à frente, um tratado teológico, logo à frente que a gente vai ver que começa a circular os evangelhos, né? Um comentário. Amém. Bom, continuando, né? Só para acabar esse tópico primeiro aqui, né? Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios
era de atender às múltiplas necessidades, né, como eu falei, né, as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, né? Então, Paulo estava, através das cartas, como a gente falou, pastoreando a igreja. Sim. Né? Ele ali retido, né, na sua prisão domiciliar, como a gente já falou aqui no começo, né, mas ele estava exercendo o seu papel de pastor através das cartas. Né? Então, como o irmão Edmilson falou, as cartas circulavam. Né? Então, era a forma que Paulo encontrou, né, guiado pelo Espírito Santo, como a gente falou, o irmão Edmilson também aqui, né, de pastorear a igreja que ele fundou em Éfeso, mas que já tinha, né, ramificações em várias cidades vizinhas, né, e através da carta. Então, as cartas tinham essa função, como eu falei, né, de atender múltiplas necessidades. Porque, que nem a gente falou no começo, não era um problema específico, era as necessidades do dia a dia que a igreja tem. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu, né, essa carta aos Efésios, mas que virou, né, um circular para várias igrejas ali, né, da região da época. Amém? Quer falar alguma coisa? Amém. Bom, o 2 aqui vai falar das mensagens, né? As mensagens que a carta tinha, né? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas, que é Jesus Cristo a cabeça e a igreja o corpo. Né? A gente tem vários versículos aqui que falam sobre isso, mas para também não tomar muito tempo, né? Assim podemos classificar o desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Né? 2, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão e com o Espírito, né? Na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que Deus espera que a igreja faça. Né? Então, é como eu falei, né? Todos esses pontos que foi citado aqui, ó, do 1 ao 6, se eu não me engano aqui, 5, né? Vão ser pontos que a gente vai esmiuçar isso, né? Mas que a introdução da revista está nos dizendo que ela fala sobre tudo isso, sobre todas essas coisas. Óbvio que a gente não vai poder falar ponto a ponto aqui, para isso que tem as outras lições. Né? Hoje é só, né, uma introdução, um resumo do que vamos estar estudando, né, de cada ponto interessante aqui que nós vamos estar estudando, né, estudando mais detalhado, se aprofundando, né, e entendendo que todos esses pontos aqui, a carta aos Efésios tem a nos ensinar. Né? Então, Verdade. Quer fazer algum comentário? E até acerca desse tópico aqui da mensagem, ele mostra, né, acerca de Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos voltar às nossas mensagens como mensagens cristocêntricas, né? Que Cristo é o centro. Não que nós não podemos pregar debaixo da inspiração em outros temas, né, pegar personagens e ali pregarmos, mas tudo tem que ser voltado ao quesito salvação de almas. Levarmos a palavra da cruz que salva, que liberta, que transforma, que foi tudo que nós iniciamos e falamos até agora, até chegar aqui na mensagem, é o quê? Pregarmos o Cristo, né? Pessoas precisam abrir os seus olhos e entender que Jesus está voltando. E essa é a temática da igreja, né? Pregar a salvação. Perdão. E como você falou, né, Lucas, por mais que assim, o que a gente aprendeu? Aqui é escola dominical, escola bíblica, né? Sim. Então, o que a gente aprendeu? Se a gente pegar os irmãos que frequentam a escola, assíduos da escola, vão lembrar que há alguns meses atrás, alguns semestres atrás, nós estudamos sobre o tabernáculo. Sim. E aí a gente viu que tudo leva a Cristo. Sim. Né? Então, por mais que o pregador esteja pregando num determinado personagem, leva a Cristo. Né? Então, na verdade, temos que ser cristocêntricos o tempo inteiro.
né? Porque tudo leva a Cristo. Cristo ele é o desfecho final que a igreja espera, né? Então tudo leva a ele, ainda que não, que de repente está falando de um personagem, pode parecer que não está falando de Cristo, mas não tem como, porque vai levar a ele, vai levar ao plano de salvação, vai levar a crucificação, a redenção, né, a ressurreição dele e a nossa redenção através dele, através, né, do seu sacrifício vicário. Bom, vamos, qual tópico a gente estava? A gente vai agora para o... Conclusão, né? Só tem 2 aqui, né? Então, a conclusão vai falar assim, a epístola ela revela um elaborado resumo de salvação, né? E suas implicações para a vida cristã, né? Então, o seu conteúdo recorda o favor imerecido, como a gente falou aqui, né? Que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações, elas nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas, né? Então, tudo isso que a carta, né, aos Efésios nos traz, né, como conteúdo, nos ensinando, né, basicamente, como eu falei, né, como viver o cristianismo, como servir a Deus, como ter uma vida, né, com Cristo, né, vamos dizer assim. Irmão, quer fazer um comentário final? Só reforçando, né, o quanto mais buscamos ali a presença do Senhor, né, as lutas vêm, né? Então, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais o diabo ele vai nos odiar. As lutas vão ser constantes, né? Então, foi bem um tema que o Lucas pregou, né, comentou, a busca por santidade, a busca, e o tema da carta também, a busca por santidade na presença do Senhor. O Espírito, ele nos guia, o Espírito nos capacita, né? E o ensino, a busca por conhecimento vai fazer com que a gente fique cada vez mais alicerçado, né? Contra todas essas lutas, contra todas esses dogmas, essas crenças, né? E o aprender cada vez mais nos torna forte. Olha que bacana. Glória a Deus por isso. O aprender cada vez mais no caminho vai nos tornar forte, perseverante, né? Glória a Deus por isso. Só para mim finalizar aqui minha participação, mas acerca da salvação aqui, só para deixar bem claro para os irmãos que vão assistir no Facebook, depois no YouTube, ou seja, vai ficar aberto para todos, quando a gente fala de salvação, a gente precisa entender que o projeto de Deus, o plano de Deus é salvar a todos. Então, não há acepção de pessoas. Como foi dito, povos, nações, tribos. A Bíblia diz assim, ó, antes da fundação do mundo, né, o Cordeiro já havia sido entregue. Ou seja, o projeto de Deus é alcançar a todos. Então, que continuemos aqui firmes, pregando a salvação, sabendo que Cristo e o seu projeto é salvar a cada um, sem deixar ninguém de fora. Amém. Bom, irmãos, nós estamos encerrando, né, a nossa aula de hoje, nossa lição de hoje. Semana que vem, a lição de número 2 vai falar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? E aí nós vamos estar postando também, durante a semana vamos estar fazendo essa lição, fazendo essa videoaula e vamos postar para os irmãos para outra semana. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.